No final deste mês fará 3 anos que o único filho de Judite faleceu. Uma dor que a jornalista carregará para sempre. André Souza Bessa faleceu a 29 de junho de 2014. Quase 3 anos depois, Judite Souza começa a falar sobre a dor da perda. A jornalista abriu as portas da sua mágoa numa entrevista recente a Cristina Ferreira e agora volta a falar sobre o tema ao Jornal de Notícias. A entrevista decorreu em torno do trabalho da diretora adjunta de informação da TV e como o tempo que dedica à profissão a tem salvo da depressão. Sempre trabalhei muito enquanto profissional, sempre me dediquei muito à minha profissão e à minha carreira. Isso é verdade, mas é uma coisa. Outra coisa, completamente diferente, é trabalhar muito enquanto doente. E eu sou uma pessoa doente, sofro de uma doença crônica, que me vai acompanhar até ao fim dos meus dias, disse. Sem nunca proferir a drástica palavra suicídio, a jornalista aborda o assunto, suportando-se mais uma vez no trabalho. Uma pessoa que sofre de uma doença mental tem de trabalhar, não pode ficar em casa enterrada no sofá, porque isso pode levar a um desfecho trágico. Isto é um facto, são os médicos que o dizem, referiu. Judite, de 56 anos, alertou que nos 4 meses em que foi obrigada a parar, após a morte de André Souza Bessa, se sentiu perto dessa tragédia. As 3 semanas que passou em Paris a quando da cobertura das presidenciais francesas, foram uma lufada de ar fresco para Judite, que conta que precisa de ir para o terreno. No final deste mês fará 3 anos que o único filho de Judite faleceu. Uma dor que a jornalista carregará para sempre. André Souza Bessa faleceu a 29 de junho de 2014. Quase 3 anos depois, Judite Souza começa a falar sobre a dor da perda. A jornalista abriu as portas da sua mágoa numa entrevista recente a Cristina Ferreira e agora volta a falar sobre o tema ao Jornal de Notícias. A entrevista decorreu em torno do trabalho da diretora adjunta de informação da TV e como o tempo que dedica à profissão a tem salvo da depressão. Sempre trabalhei muito enquanto profissional, sempre me dediquei muito à minha profissão e à minha carreira. Isso é verdade, mas é uma coisa. Outra coisa, completamente diferente, é trabalhar muito enquanto doente. E eu sou uma pessoa doente, sofro de uma doença crônica, que me vai acompanhar até ao fim dos meus dias, disse. Sem nunca proferir a drástica palavra suicídio, a jornalista aborda o assunto, suportando-se mais uma vez no trabalho. Uma pessoa que sofre de uma doença mental tem de trabalhar, não pode ficar em casa enterrada no sofá, porque isso pode levar a um desfecho trágico. Isto é um facto, são os médicos que o dizem, referiu. Judite, de 56 anos, alertou que nos 4 meses em que foi obrigada a parar, após a morte de André Souza Bessa, se sentiu perto dessa tragédia. As 3 semanas que passou em Paris a quando da cobertura das presidenciais francesas, foram uma lufada de ar fresco para Judite, que conta que precisa de ir para o terreno. Tony Carreira propôs em tribunal acordo no caso de plágio. Ana Bola reagiu no Facebook. Tony Carreira esteve, esta segunda-feira, em tribunal na sequência das acusações de plágio de 11 músicas. A audiência começou às 10h30 e Tony chegou cedo, às 10h, acompanhado de um assessor de imprensa. À entrada, o cantor disse, abre aspas, se não for preso presto declarações no fim, fecha aspas. Tony Carreira e a acusação chegaram a acordo, para já verbalmente, e o processo será suspenso por 4 meses devido à ausência de Ricardo Landum, compositor de Tony Carreira. O cantor romântico propõe pagar 10 mil euros à Câmara de Pampilhosa e outros 10 mil a uma instituição de ajuda às vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande. Ana Bola, que nos últimos tempos tem estado envolvida na famosa polêmica com Maria Vieira, também humorista, reagiu, lançando farpas ao músico. Abre aspas, portanto, vamos lá ver se eu percebi. O Tony Carreira roubou 11 músicas a autores estrangeiros.
Isso equivale a muitos milhares de euros, diria mesmo largas centenas de milhares de euros, em vendas desses discos e dos respectivos concertos em que se tocaram e cantaram essas músicas. Fecha aspas, começa por dizer.